Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Pessoal, hoje o assunto é um assunto que eu tenho certeza que você em algum momento na sua vida teve dúvidas quando o assunto envolve imposto de renda. Seja ele quando envolve CLT ou seja ele principalmente envolvendo investimentos e renda extra. Uma coisa muito importante que você tem que ter em mente, nós temos uma grande diferença entre declaração de imposto de renda e pagamento do imposto de renda, certo? Declarar é uma coisa, pagar imposto é outra completamente diferente. Pessoal, declaração de imposto de renda ela é obrigatória a partir do momento que você tem renda, comprovar para a Receita Federal de onde que veio toda a sua renda como um todo, né? Eu particularmente sempre tive muita dúvida no começo. Hoje você tem bastante informação e tem bastante ferramentas que te auxiliam nessa trajetória da declaração e também do pagamento do imposto de renda. Envolvendo bolsa de valores, né? Vamos falar um pouquinho do imposto de renda. Acho que todo mundo, quando começa no mundo dos investimentos, quando começa na bolsa de valores, tem essa dúvida. Eu particularmente tive essa dúvida no começo. Imposto de renda quando você tem o seu lucro, né? Pessoal, vamos lá. Importante você entender. Quando você está ali comprando as suas ações para longo prazo, position trade, você comprou ali pensando em dividendos, formar uma carteira a longo prazo, preciso pagar o imposto de renda? A resposta é o quê? Não. Você só paga imposto a partir do momento que você tem lucro na operação que você finaliza, que você vende. Então eu comprei uma ação, ela valorizou, legal, está valorizando, está pagando dividendo, mas você só vai pagar imposto de renda quando você tem lucro na operação que você fecha, ok? Comprei ali as minhas ações a longo prazo, não vendi, não fiz nada, por mais que elas estão valorizadas. A única coisa que você precisa é declarar. Você tem que mostrar lá, mandar para o seu contador as suas notinhas de corretagem, sempre guarda, pega lá na corretora, né? Eu aconselho que você faça, que é o que eu faço. Uma operação que eu já fiz para não ficar perdido depois, você já vai lá na sua corretora uma vez no mês, uma vez, ou mesmo se você comprar hoje uma ação, amanhã a nota de corretagem já vai estar provavelmente disponível na sua corretora. Se não tiver, você pode também pegar depois, tranquilamente. E aí você vai se organizando como melhor for para você. Aí eu salvo no meu computador, numa pastinha, coloco ali notas de corretagem de janeiro, fevereiro, março. E aí você tem um controle melhor das ações, dos aportes. Além de uma dica que eu vou dar para vocês, que é a calculadora da IR da Sencom que eu utilizo, não estou fazendo propaganda, não sou patrocinado, o meu canal é novo, mas é uma dica que eu vou mostrar para você, que eu utilizo há um bom tempo. Funciona super bem, tem um relatório que você consegue mandar, ele já emite o relatório, claro, tem um custinho ali, mas é muito bom, cara, você não tem dor de cabeça, fica tudo certinho, os ativos que estão em custódia, quando você faz essas operações em bolsa, você tem que ter os documentos que comprovam aquela operação, beleza? Então, para fazer a declaração, sempre deixe, quando você é CLT, a tua empresa geralmente te manda aquela informe de rendimentos, que aí já vem tudo discriminado, férias, 13º, o imposto de renda já é pago na fonte, né? Então você não tem que se preocupar em emitir DARF, todo aquele processo mais burocrático, quando você é CLT. Quando você não é, você tem que fazer esse pagamento quando você tem os seus lucros, né? Como a gente já falou. E aí, estão falando em position trade, aí sim você não paga, a não ser se você vende ação. Vendeu a ação, comprou a ação a tanto. Daqui 10 anos você vendeu a ação a tanto, você teve um lucro, certo? Um lucro líquido que você vai pegar, já desconta ali os emolumentos e tudo mais. E você paga uma DARF perante o seu lucro líquido na operação, beleza? Enquanto estão em custódia, você só tem que fazer a declaração anual. Você informa para o seu contador, eu tenho Petro, Vale, BB Seguridade, enfim, as ações que você tem na sua carteira, você tem que fazer essa declaração, tá bom? Não paga. E depois você tem aqui o R em ações. Quando você tem um movimento maior ou igual a 20 mil reais por mês, 20 mil de lucro? Não, movimento. Comprou e vendeu, comprou e vendeu, comprou e vendeu. Essa soma, se ultrapassar os 20 mil, você tem que pegar apurar o seu lucro e descontar assim 15% do imposto que você vai emitir a DARF. Essa dica da calculadora que eu vou mostrar para vocês
ela já faz isso para você automaticamente. Você não precisa ficar se preocupando em planilha, em colocar na planilha, não, você coloca lá só as notinhas de corretagem e ela já calcula. Então não tenha medo, tá, gente? Imposto de renda, entenda uma coisa, se você está pagando imposto é porque você está tendo lucro. E aí eu sempre pensei dessa forma, e é verdade, se você não eu não quero pagar imposto, então quer dizer que você não está tendo lucro, certo? Eu adoro pagar, a entidade é uma coisa sensacional. Beleza? E aí depois você tem também o IR de swing trade também em opções dos nossos derivativos. E aí você também é o mesmo porcentagem, porém as opções independente da movimentação. Né? Fez a operação, teve lucro 15% em cima da operação, ok? Em cima do lucro líquido. Como é que faz o day trade? Vai apurando e aí no final do mês você tem ali também um período, tá? Você não precisa ficar desesperado de pagar logo em seguida. Você tem ali uns dias que você pode, acho que é 30 dias perante o mês anterior, tá? Mas virou o mês, apura certinho, teve lucro, não teve prejuízo, dá para bater. O prejuízo você consegue abater depois quando você tiver lucro, por isso que é importante fazer esse controle. E é legal que na calculadora automática lá ele já calcula, por exemplo, em janeiro eu tive prejuízo de R$1.000, em fevereiro eu tive lucro líquido de R$2.000, ele já abate, então eu vou pagar o imposto em cima de R$1.000, descontando ali os R$2.000 de lucro e o prejuízo de R$1.000, vou pagar imposto em cima de apenas de R$1.000, isso é bem bacana, né? E é legal na bolsa de valores, tanto em day trade como em swing trade, como em position trade, você consegue fazer esse abatimento, né? Então quando você no passado, por exemplo, teve prejuízo, tá ali bonitinho, você consegue comprovar esse prejuízo, você consegue abater depois quando você tem lucro. Isso que é importante, né? E a calculadora de IR faz isso automaticamente, é muito bacana. Beleza? Vou mostrar aqui na tela para vocês então a calculadora de IR que eu utilizo. Hoje você tem diversas no mercado, o próprio Nelogica ali no Profit, você tem ali a opção de calculadora, dá para contratar, enfim, eu não utilizo essa, mas também o pessoal diz que é bem boa, a ideia é a mesma, né? Eu utilizo há alguns anos já a calculadora da Sencom, né? E ela é muito bacana, porque o que você tem que fazer? Aquelas planilhas chatas lá e você anota errado, aí você não sabe calcular, eu sempre tive dificuldade, você não sabe calcular, tirar os emolumentos, tirar o imposto de renda retido na fonte, e aí aquela baita confusão, você fica perdido. Essa calculadora, ela faz tudo diretamente para você, né? E aí você tem que fazer o quê? Você tem apenas que pegar a nota de corretagem, que está lá na sua corretora, pegou a notinha de corretagem, você importa no sistema, o próprio sistema já vai identificar o dia que você comprou, o dia que você vendeu, ele já faz o cálculo, se teve prejuízo, ele já deixa no banquinho de dados ali, quando você tiver o lucro, ele já vai abater esse prejuízo. Show de bola, é muito bacana isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, fiquem com Deus e até o próximo. Valeu, tchau!